Boa noite, igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos a Ti. Queremos declarar que o Teu amor é tudo que precisamos. O Teu amor nos constrange, Senhor. O Teu amor, Senhor, nos fortalece. Agora, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que toque nos nossos corações, que tire de nós toda preocupação, distração. É um tempo que nós vamos ouvir a Tua palavra e é a Tua palavra que transforma as nossas vidas. Somente a Tua palavra pode mudar. Quando nós decidimos mudar por outros meios, é muito difícil. Mas quando nós somos tocados pelo Teu Espírito e colocamos em prática o que o Senhor nos ensina na palavra, algo de extraordinário acontece. Nós não precisamos nem fazer força, apenas as coisas acontecem. E da forma que Te agrada. Por isso precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos de estarmos em oração todos os dias, o tempo que pudermos, quanto mais melhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir o livro do profeta Abacuque. Ele só tem 3 capítulos. E agora esse nome Abacuque significa abraço. Abacuque. Então, você pode dar um abacuque na pessoa que está do seu lado. Pode ser depois, porque se a pessoa concordar, nós agora já estamos vacinados, graças a Deus, né? Mas, assim, se não for agora, na saída, pode dar um abacuque no seu... E há quanto tempo ficamos sem poder dar um abacuque? Como fez falta, né? Como fez falta. Então, e na verdade, poderia ser assim, abraçado com seu povo e lutando por seu povo, ou pelo povo de Deus. Abacuque, esse profeta, ele não é muito mencionado na Bíblia. Nós encontramos aqui nesse livro, de 3 capítulos, mas é tão profundo, é tão maravilhoso. E ele foi profeta em Judá. Vamos pensar no nascimento de Cristo. Então, nós vamos começar. Ele começou, mais ou menos, não tem precisão, de 609 antes de Cristo nascer, vai passando, vai diminuindo o tempo até Cristo nascer, a 597 antes de Cristo. Só para a gente entender aonde ele se encontra, o tempo, né? A situação, do contexto desse livro aqui. E a situação nessa época, que Abacuque profetizou, ele era profeta. Então, essa época, olha que época era. Vamos ver se tem alguma semelhança com alguma coisa que a gente já ouviu falar. Abacuque, a situação dessa época que ele viveu era muito difícil. Sabe o que tinha? Violência, perversidade, a justiça era distorcida, havia opressão, principalmente para os mais desfavorecidos, muita opressão. E foi realmente um período muito crítico, o período que Abacuque foi profeta. Um período muito crítico. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? E o povo de Deus estava bem afastado. Outra coisa que a gente tem visto muito hoje em dia, o povo muito afastado.
não querendo, hoje choveu, não vou não, porque choveu, não vou não vou ouvir a palavra, hoje eu não vou ler a Bíblia não vou orar não, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer e outras coisas. Não vou à igreja não, igreja, para que igreja? Eu posso buscar Deus em casa. Sim, nós devemos buscar Deus em casa. Mas aqui, quando nós nos reunimos, o corpo está reunido, os membros estão reunidos formando o corpo. Um tem um dom, que até já vou adiantar que vai começar a classe de dons. Outro tem outro dom, outro tem outro dom. Nós temos, cada um de nós tem um ou dois, mas pelo menos um, todo mundo tem um dom. Então, nós podemos trocar. E aqui, nós sabemos que somos mais de 2, somos mais de 3 reunidos em nome de Jesus. E a palavra garante que Ele está no nosso meio. Então, faz muita diferença. E nós sabemos disso. Mas muitas pessoas realmente ainda não despertaram para isso. E nós que estamos vindo, que estamos ouvindo, que estamos sendo alimentados espiritualmente, precisamos procurar pessoas que estão afastadas, que estão desanimadas, principalmente os nossos irmãos que estão desanimados, porque a maioria já tomou a 3ª dose, a maioria já tomou toda a vacina que tinha que tomar, a maioria muitos já tiveram também a doença antes da vacina ou depois da vacina, não importa, mas graças a Deus nós estamos vivendo um período e as estatísticas estão mostrando que, graças a Deus, nós estamos vivendo um bom período. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. A Babilônia, nessa época, ela já havia conquistado a Assíria, aquela Assíria terrível, aquele povo rebelde, aquele povo também que não era brincadeira, e também a Babilônia já tinha conquistado o Egito. As potências mundiais nessa época, nesse contexto, era Egito, Babilônia e Assíria, as potências. E Nabucodonosor, ele estava cercando Jerusalém, ele já tinha conseguido muita coisa, estava cercando Jerusalém. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Sabe como é o cerco? Cerca uma cidade, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Então, acaba a água, acaba a comida, acaba suplemento a comida que você tem daquele dia e do mês todo, e acaba tudo. Acaba tudo. Você fica preso na cidade, porque lá fora tem uma potência mundial da época, esperando o pessoal morrer bastante gente, quanto menos trabalho eles tiverem, melhor. Eles estão lá fora comendo, bebendo, com aquele armamento assim, bem da pesada. Então, para eles, tranquilo, deixa eles morrerem aí, que é só a gente entrar e tomar conta, pegar tudo que eles têm e tá tudo certo. E aí, eles imaginam esse tipo de situação. Eu gostaria que a gente sempre imaginasse, porque quando a gente visualiza a cena, né, fica mais, a gente guarda mais. Imagina essa cena, uma cidade enorme, ninguém sai, ninguém entra, não pode comprar nada, não tem como pegar nada. E um ali vendo o outro ficando doente, morrendo de fome, de sede, de outras doenças. Era assim que estava o contexto dessa mensagem de Abacuque. Aí nós temos um tema. O tema, como tem a ver com o nome de Abacuque, eu vou mostrar, abraça-me. Na verdade, é abraçar, né? Aí eu coloquei um tema, abraça-me. O versículo 1 de Abacuque diz assim, não é Abacuque falando, olha, esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Uma declaração. Então, vamos imaginar, Abacuque teve uma visão.
uma visão dessa mensagem, a visão que Deus deu para ele, tá? E quando ele recebe a mensagem, que a gente vai começar aos poucos lendo, porque são muitos versículos, a primeira coisa que acontece é que ele questiona Deus. Aí a gente pensa assim, quê? Que profeta folgado questionar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso? Aí você pensa um pouquinho, se alguma vez na vida você já não deu uma questionada, e Abacuque, ele também era humano, ele também, e não era questionando só por ele não, ele também amava o povo. Às vezes, tem pessoas que acham, querem tanto ajudar alguém, alguma coisa, alguém, principalmente, que não quer ser ajudada, mas quer tanto ajudar como se, ora, porque Deus faz. Nós não podemos nunca pensarmos assim, Deus não está fazendo o suficiente, então eu vou fazer. Temos que ter essa consciência que é a Deus. Deus é que nos move, Deus que nos dá força, Deus que nos dá sabedoria, para que nós possamos agir, mas de acordo com a vontade dEle. Então, o versículo 2 diz assim, ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda a parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Os problemas dos dias de Abacuque aborreciam muito ao profeta. E ele sabe que a única resposta será a resposta que virá do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam vivendo, como eu já falei, mas depois desse versículo, né, vivendo dias tão difíceis, tão terríveis, com muita fome, que alguns comiam cadáveres. Morria uma pessoa lá, não aguentava de fome, comia o cadáver daquela pessoa que já morreu. De criança ou de adulto. Muita miséria, confusão, descrédito total em qualquer coisa que fosse dita. Muita confusão ali dentro. Muito sofrimento. Abacuque se agarra a Deus pedindo que ele socorresse o povo. Mas Deus agora responde a Abacuque, e aí nós vamos ver, aí eu botei os versículos, mas vocês têm, a resposta de Deus para Abacuque. Versículos de 5 a 11, vamos lá? A gente pode ler junto, olha. O Senhor diz ao seu povo, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Olha quem está atiçando, é Deus. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Deus diz a Abacuque que seu julgamento é iminente, não tem jeito. Não tem jeito. O povo já estava só idolatrando, só na idolatria, só adorando outros deuses, não estavam nem aí para Deus. Já tinham esquecido ou faziam de esquecidos,
sabiam, muitos obviamente sabiam, como nós muitas vezes sabemos, isso não é da vontade de Deus, mas às vezes nós deixamos, passa pensamento, não é assim, é porque não é bem assim, mas era assim. Só que Deus está vendo. Aí Deus diz a Abacuque, né, que não tinha jeito, e Deus fala também sobre o poderio caldeu, porque a Babilônia são os caldeus, né? Principalmente, olha o verso 6, olha só. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. E aí uma pergunta que vocês podem... Deus, né, ele estava usando a Babilônia com um propósito, porque Deus sempre usa a todos nós, Deus usa com um propósito. E esse propósito é que o povo tivesse uma mudança de conduta. Ele vendo aquele povo, do jeito que a gente vê muita gente hoje, né, fazendo coisas totalmente erradas, fazendo coisas que Deus que abomina, e não só a idolatria, mas as pessoas que não estão nem aí para nada, não querem nem saber, não percebem que Deus está vendo, que Deus está olhando, que está sentindo, porque Ele nos ama. E aí, Ele queria uma mudança de conduta, uma mudança moral, de caráter, uma mudança de coração. Tudo que estava acontecendo com o povo era para que eles se santificassem. Se chegou até mim essas palavras da Bíblia, esses versículos que Abacuque deixou aqui, eu comecei a meditar nesses versículos, o que eu preciso mudar. Eu acho que também cada um de nós deve fazer isso. Porque, e conosco, é possível que algumas coisas, só é possível, não estou afirmando não, é possível que algumas coisas ruins aconteçam conosco, tá? Não porque Deus não está vendo, não porque Deus nos abandonou, como muitas vezes a gente pensa, coitadinho de mim, Deus não está me vendo, não. Estão acontecendo para que nós busquemos a santificação. Sede santo, porque eu sou santo. Não podemos esquecer desse versículo. Sede santo, porque eu sou santo. O Deus santo, que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, mas ele é espírito, e eu tenho carne, imagem e semelhança do caráter de Deus. Ele é santo, 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 santíssimo. Ele está pedindo sede santo, como eu sou santo. E nós sabemos o que é ser santo e o que é ser impuro. Nós sabemos muito bem a diferença. E aí, Abacuque vai e faz uma contestação. A contestação dele, do verso 12 ao 17. Vamos começar pelo 12, para você não dormir, você lê o verso 12, lê o verso 13, porque tem muito verso, vamos lá. Tu sempre exististe, ó Senhor. Gente, presta atenção, ele está afirmando aquilo que nós sabemos. Deus existe desde sempre, ninguém criou Deus. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Deus não morre como nós, Deus não dorme também. Tu és o nosso protetor, ó Senhor. Tu escolhestes os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. 13. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar para o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Pois os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixes.
Com os seus anzóis e redes, pegam os povos e os arrastam pela terra. Aí se alegram e ficam contentes. Eu acho até que os versículos estavam aí. E o 16, os babilônios, oferecem sacrifícios, ele está contextualizando com uma pescaria, oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pecadores ficam ricos e têm muito o que comer, por causa dos pescadores. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Quem está falando isso? Abacuque para Deus. E aí, depois de ouvir a resposta de Deus, o profeta parece que teve uma certa dificuldade de aceitar que o Senhor ia fazer com Judá. Ele tenta convencer, através desses versículos que nós lemos, a Deus que talvez Deus tenha agido com muito rigor. O Senhor foi muito rigoroso, devia de pegar leve. Foi demais. Não podia ser assim, como se ele tivesse existido antes que tudo fosse, que viesse antes de Deus, que fosse mais inteligente, que fosse mais sábio do que Deus. Às vezes, a gente fala, Senhor, eu quero isso, porque se o Senhor não fizer isso, vai acontecer aquilo, e tem que ser assim. O prazo é esse, porque senão, como se nós soubéssemos mais do que Deus. Nós precisamos ficar bem ligados nisso. Ele não compreende o fato de Deus ter usado uma nação pagã para efetuar no povo de Deus o propósito que Deus tinha para o povo: santificação. O profeta compara a Babilônia, a um pescador com suas redes e anzóis que apanham muitos peixes. Os peixes, no caso, seriam os povos que eles apanham. Ele está comparando. E preocupado, Abacuque pergunta ao Senhor se a matança feita por esses bárbaros continuará sem piedade e por quanto tempo isso vai continuar? Me dá a resposta aí, meu Deus. Isso vai durar até quando? Abacuque sabia que o povo tinha dado um grande desgosto a Deus. Quando nós, principalmente quando a gente sabe e faz conscientemente, eu sei que eu não devo mentir, mas eu vou mentir. Eu tenho consciência que a mentira para Deus é algo muito sério, mas eu vou mentir assim mesmo. Vou esquecer que eu sei. Então, Abacuque, ele sabia que o povo tinha dado esse grande desgosto a Deus e que o povo precisava ser disciplinado. Quando a gente dá desgosto a Deus, nós precisamos de ser disciplinados para o nosso próprio bem. Muitos filhos, quando dão algum desgosto para os pais, precisam ser disciplinados para o próprio bem também, porque os pais acolhem, aceitam, relevam, mas o mundo não vai fazer isso. Então, eu acho que todos os pais de crianças, juniores, adolescentes, jovenzinhos, precisam continuar firmes. Por quê? Com os seus filhos. Porque, eu quero isso, toma meu filho, toma, eu quero fazer aquilo, toma meu filho, eu quero. Isso é fácil. Você trabalha, deixa de comprar tudo que você precisa para dar para o seu filho, para agradar, às vezes até para aliviar um pouco a sua culpa, porque você não deu atenção nenhuma, não tem paciência, ou não quer dar, ou não sei, não importa, nem estou pensando em ninguém, estou falando o que a gente vê por aí. Porém, depois não adianta chorar, porque eu quero meu pai me dar, eu quero minha mãe me dar, eu bato o pé, eles me obedecem. Como uma criancinha, eu faço e eles fazem o que eu quero. Aí eles crescem e vão para o mundo. Aí chega para o patrão, primeiro emprego, vai chegar lá, vai falar para o patrão a mesma coisa, porque eles foram acostumados que o pai fazia tudo o que eles queriam, a mãe também.
vale tudo, vou fazer aqui. Nem pensa, faz automaticamente. Olho da rua, perdeu o primeiro emprego, perdeu o segundo emprego, perdeu o terceiro emprego, não tem mais emprego. Ou então, na escola, vai ser uma pessoa que vai apanhar, que vai ser cobrado, não vai conseguir ser um bom aluno, porque vai responder aos professores da forma que responde em casa aos pais, e os pais se omitindo. Gente, isso é para que nós possamos acordar. Depois que a gente ensina tudo e eles ficam adultos, nós não temos mais responsabilidade. Ensinamos, levamos para a igreja, ensinamos a palavra em casa, lemos a palavra, observamos, né? Demos tempo para os filhos, deixamos de comprar coisas, de dar coisas, mas demos a nossa vida, a nossa experiência, paramos para ouvi-lo, para conversar com eles, e aí eles crescem, maior de idade, com seu emprego, com seu dinheiro, com a sua casa, vão fazer escolhas erradas. E nós vamos fazer o quê? Que responsabilidade nós temos em relação a isso? Nenhuma. Eles são adultos. Mas enquanto são crianças, enquanto são juniores, enquanto são adolescentes, que comem, bebem, dormem, ou melhor, não tem ainda a dependência, dependem da autorização dos pais até para pegar um voo. Não pode ir sem essa autorização. Então, nesse caso, toda a responsabilidade vai ser de quem não soube fazer o que a palavra fala para fazer. E aí, Abacuque, ele sabia que o povo ele tinha feito isso, por isso ele vai e sabe, mas pede para pegar mais leve, como eu já falei. E por último, Abacuque se apegou ainda mais ao Senhor e agora parte para o capítulo 3. Vira a página aí, capítulo 3, versos de 17 a 19. Quem quiser também, eu tenho na tela. Olha o que acontece no final. Olha o 17, vamos ler. Ainda que as figueiras não produzem frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Aí eu sempre pensei, por que ele fala andar firme como a corça? A corça é um animal que consegue andar nas pedras com a mesma velocidade que ela anda num caminho reto. Numa coisa lisa. Não sei se é o único animal, mas é um animal diferente dos outros. Não tem problema nenhum. A pedra quando a gente anda na pedra, né? Ou então qualquer animal, vai devagar, porque a pedra atrapalha. E a corça não. Ela tem essa... Por isso, Abacuque, porque tudo na palavra a gente vê que foi os profetas, eles usaram, e os escritores dos livros da Bíblia, o Paulo, que escreveu as cartas também, eles usavam palavras que as pessoas entendiam. Não era palavra para a pessoa pesquisar no dicionário, ou então não entender nada, que nem tinha na época um dicionário, mas palavras que eram bem simples, algo que eles vivenciavam, então ficava fácil para compreender. E aí o profeta nos ensina que não importa o furacão que nos venha a atingir, a melhor ação sempre será buscar refúgio em Deus, o Senhor. Vão surgir furacões? Vão surgir, tipo, problemas, não é furacão propriamente, né? Pode vir furacão também, mas ou terremoto, problemas, situações que a gente não sabe como é que vai fazer.
O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o único que pode consertar. O Senhor é o único que pode resolver. O Senhor é o único que pode me colocar e te colocar num refúgio. E nós não devemos nos esquecermos disso. Então, o que eu gostaria que nós pensássemos agora é se nós, a Comunidade Batista Oceânica, sai daqui hoje, a palavra é viva, eficaz, a palavra ela transforma as nossas vidas, ela tem poder. Só a palavra de Deus tem poder para isso, para nos transformar. Mas se nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, e nós acolhermos essa palavra no nosso coração, com certeza o Espírito nos dará força. Não confie na sua força. Nós somos humanos. A carne realmente ela é muito fraca, mas o Espírito é infinitamente maior e todo-poderoso para resolver qualquer situação.